Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Romão e estou fazendo o primeiro vídeo do canal Segredo da Mitologia. Então, vamos começar. Apresentação pessoal. Meu nome é Gabriel Romão, eu tenho 16 anos e eu sou estudante. Há muito tempo que eu gosto de ler livros, eu gosto de ver filmes, revistas e principalmente eu gosto de histórias. Então, seja uma história que está sendo contada, seja uma história que está sendo falada, ou passada num filme, passada num livro, ou um amigo que está contando para você, ou você mesmo passar essa história, é uma coisa que sempre me inspirou muito e é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu vejo numa pessoa é a habilidade que essa pessoa tem de, primeiro, contar uma história e, segundo, ouvir uma história. Porque às vezes a gente está sempre falando e não escuta a história do outro. Então acho que é muito importante a gente poder aprender e saber a contar nossas histórias, mas também a escutar a história dos outros. Então, o propósito desse canal vai ser contar um pouquinho sobre mitologia, contar um pouquinho sobre os mitos. Os mitos, eles são conjuntos de histórias ou de culturas que fazem parte de uma determinada sociedade que acreditava, que tinha como crença essas histórias. Então muitas vezes essas histórias são criadas ou feitas para justificar coisas que acontecem na natureza ou coisas que acontecem nas emoções humanas, e são criadas figuras como deuses, criadas histórias de origem do universo, histórias de final do universo e várias histórias que vão sendo criadas. Então, vou falar um pouquinho, eu vou trazer e esclarecer os segredos da mitologia, trazendo vários mitos, eu vou analisar eles, contar eles de uma forma mais lúdica e eu vou fazer essa relação com a nossa vida. Contar, por exemplo, um mito do passado, por exemplo, o mito de Eros e Psique, falar um pouquinho sobre o amor, sobre a alma humana e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida diária, correlacionando com coisas que a gente vive no nosso dia a dia, com situações, com coisas que acontecem com todos nós. Esse vai ser um dos objetivos do canal. Eu vou falar também sobre várias culturas. Então, antes de começar a falar sobre quais culturas eu vou falar, eu gostaria de citar uma frase do grande Joseph Campbell, que falou muitas coisas sobre mitos, fez profundos estudos, e uma das frases dele é: mitologia é o nome que damos à religião dos outros. Joseph Campbell. Então, nessa frase, ele traz uma reflexão pra gente, porque ele está falando sobre isso mesmo. O que a gente chama de mito hoje foi a religião de alguém no passado. Então foi o que uma pessoa acreditou, que uma determinada sociedade acreditava, tinha como crença, tinha como padrão de vida, padrão de sociedade. E como isso não somente influenciava a cabeça dela e como ela vivia, mas influenciava a sociedade, influenciava a política, influenciava a economia, influenciava toda a vida da pessoa e da sociedade no geral. Então, nesses vídeos e todo esse canal, eu vou falar um pouquinho sobre a mitologia grega, sobre a mitologia greco-romana, sobre a mitologia egípcia, nórdica, hindu, celta e várias outras mitologias ou religiões do mundo todo. Provavelmente vão ser vídeos semanais postados. Eu vou fazer vários posts no Facebook e no Instagram com algumas frases ou alguns mitos inteiros em texto. Vou fazer algumas divulgações de alguns outros vídeos, de outros canais que eu acho interessante. E eu vou fazer eu vou fazer várias playlists e cada uma das playlists vai ter uma estrutura. Então, por exemplo, vai ter a estrutura das playlists gregas, então eu vou falar sobre vários mitos gregos. E, por exemplo, eu vou ter algumas playlists não só das mitologias. Então, por exemplo, indicações e análises de livros e filmes. Então, por exemplo, vou ter uma playlist só para isso. Então, eu vou pegar um livro super interessante de mitologia e vou fazer indicações, prós, contras do livro, recomendo, não recomendo, qual a parte mais importante, quais capítulos são mais interessantes, e vou fazer um pouquinho também isso com livros e com filmes. Eu vou fazer, além dessas indicações, vou falando sobre esses livros e filmes, vou postando as frases, e no Facebook eu vou fazer algumas lives, só não defini ainda qual a constância que eu vou fazer, mas eu vou postando periodicamente essas lives também, falando sobre histórias aleatórias. Por exemplo, eu vou soltar um mito do Egito, por exemplo, o deus Anubis. Aí eu faço uma live e conto esse mito. Aí depois no Facebook eu vou fazer um vídeo mais explicado, com contexto, com apresentação. Às vezes eu vou trazer fotos, às vezes eu vou trazer vídeo para vocês, e eu vou dando essa aula um pouco mais elaborada. Concluindo o nosso vídeo, eu vou falar uma frase do Rick Riordan, que é o escritor de Percy Jackson e O Ladrão de Raios, que são livros maravilhosos sobre mitologia também, que ele fala: a jornada é mais importante do que o destino. Então eu convido você para embarcar nessa jornada, que tudo que você vai viver nesse caminho é muito mais importante do ponto final que você vai chegar. Então eu convido você a encarar essa jornada sem medo, sem justificativa, sem preocupação e poder embarcar nisso comigo. É só um vídeo por semana por enquanto, pessoal, um tempinho
no seu dia corrido que você vai deixar para poder assistir esse vídeo. Então eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação, deixa o seu like para ajudar o canal, divulga com seus amigos. Eu vou postar também no Face, no Instagram, divulga com seus amigos, curte lá, começa a seguir, vai divulgando para que a gente possa crescer esse canal juntos. E eu peço também que vocês deixem seus comentários. Então, por exemplo, se fala assim, ó, tal mitologia eu gosto mais, ou eu queria saber um pouco mais sobre tal mito, ou tal livro de mitologia, você pode me falar um pouco sobre ele. Vão mandando essas sugestões que com base nisso eu vou avaliando e vou montando os vídeos. Mais pra frente também eu vou fazer alguns webinários, vou fazer alguns dias de bate-pergunta, bate-resposta, vou fazer ping-pong, vou trazer para vocês algumas entrevistas, vou fazer algumas lives e algumas streaming para vocês também. Às vezes com alguma entrevista ou com perguntas ao vivo, vocês vão mandando no chat e eu vou respondendo sobre os mitos que eu souber responder. E para finalizar, gostaria de falar uma frase do Arnaldo Jabor, que também é um grande estudioso dos mitos, que ele fala: toda a beleza do mito é justamente o seu mistério inacessível, seu enigma não decifrado. Então o mito, pessoal, ele é uma forma, como a gente já disse, não só de mostrar a crença de uma pessoa, o que ela acreditava. É muito mais profundo que isso. São histórias das quais a gente se esqueceu. É uma coisa que mostra, é um reflexo da mente humana, é um reflexo da crença, da profundidade do ser. Porque quando o ser mostra para você o que ele acredita, a crença dele, o que ele vive, o que ele quer que aconteça, as esperanças e os maiores anseios dele, ele está se abrindo para você. E nessa abertura pode ser em formas de histórias, mas reflete e diz muito sobre a própria pessoa, sobre a própria psique dela, sobre a própria realidade dela. Então, ao estudar os mitos, a gente vai estar estudando esses mistérios que são inacessíveis de outras formas. Existem mistérios que não podem ser mostrados em palavras, somente em histórias. E esses enigmas não decifrados. A gente vai ajudar você nesse canal a decifrar o indecifrável, a entender o inexplicável explicado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem sua opinião, deixem seu comentário, divulgue com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão, pessoal!